o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a ideia da probabilidade é isso daí, é o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Traduzindo, isso daqui é o que você quer, dividido pelo total de possibilidades. Sempre probabilidade vai ser o que você quer, dividido pelo total de possibilidades. Não esqueçam que a probabilidade ela pode ser representada de três maneiras diferentes. Ou na forma de uma fração, 3/5, ou na forma de um número decimal, 0,6, ou na forma de porcentagem, que é 60%. A primeira coisa que você tem que saber de probabilidade é a ideia da probabilidade complementar. O que seria a ideia da probabilidade complementar, gente? A ideia da probabilidade complementar sempre vai ser quando você trabalha com conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Quando não há uma intersecção entre esses dois conjuntos. Ou é isso ou é aquilo, não tem uma terceira opção. Nesse caso, a probabilidade do complementar do A, a probabilidade de não A, sempre vai ser 1 menos a probabilidade do A. Por exemplo, a probabilidade de chover amanhã é 2/5. Então, se você imaginar a probabilidade de chover amanhã é igual a 2/5, a probabilidade de não chover amanhã é o complementar disso, ou seja, 3/5 sempre tem que fechar um inteiro ou 100%. Então você trabalha com a ideia da probabilidade complementar. Bom, o que mais? Probabilidade não tem muita teoria, é mais exercício mesmo, é mais trabalhar em cima de exercício. O que você tem que saber? A regra do E. Quando que você trabalha com a regra do E? A regra do E, Joãozinho, é sempre quando você trabalha com eventos sucessivos, tá? O que são eventos sucessivos? Tem que acontecer os dois eventos para você ter um único resultado. Na prova da UFMS, ainda caiu duas questões de probabilidade. Uma questão que envolvia tipo um jogo da Mega Sena, que ainda eu comentei na revisão, ó, Mega Sena é sempre combinação, certo? E uma outra questão que eu também comentei na revisão passada, que era a ideia dos dados. Só que não era com dado, mas era a mesma ideia. Era só você montar o espaço amostral e sair contando. Então eu falei pra você, larga de preguiça nessa bosta. E não é essa questão, era só você montar e sair contando. Então eram duas questões de probabilidade que caíram na última aula. Então, ó, quando você vai trabalhar com eventos sucessivos, quando tem que acontecer dois ou mais eventos, para você ter o mesmo resultado. E aí você, a regra do E, você multiplica as probabilidades. Ah, vou dar uma dica para vocês, mano. Regra do E é o que cai, regra do O não cai. Praticamente regra do O não cai. O que cai é a regra do E. Por exemplo, a Fernanda vai fazer prova da autoescola, tá? Vamos lá que a Fernanda quer fazer prova de autoescola. A chance dela ser aprovada quando chove, ó, quando chove, a chance dela ser aprovada seria de 0,2. Então, se chover, a chance dela ser aprovada é de 0,2. Se não chover, quando não chove, aí ela sabe dirigir. A probabilidade dela é 0,6. Sabe não, mais ou menos, tá, gente? Aí a probabilidade dela é 0,6. A meteorologia prevê que a chance de chuva é de 25%. Qual a probabilidade dela passar? Probabilidade de passar, ser aprovado. Lembrando que ela já passou no psicotécnico, por incrível que pareça, tá, gente? Isso aí é uma coisa rara de acontecer. Bom, primeiro para ser aprovado, toda vez que você tem dúvida de probabilidade, escreva a ideia. É sempre interessante você escrever a ideia. Quando que ela pode ser aprovada? Com chuva ou sem chuva? Então pode chover, ó, chove e ela é aprovada,
ou não chove e mesmo assim ela é aprovada. E aí agora é só, aqui você tem os eventos sucessivos, que é a regra do E, onde você multiplica. Aqui você tem os eventos alternados, que é a ideia da regra do OU, onde você irá somar essas probabilidades. Então ficaria o que nesse negócio? Ó, a chuva, qual que é a probabilidade de chover? 0,25. De ser aprovada na chuva, 0,2. Ou soma, pode não chover, 0,75. E assim mesmo ela é aprovada. Joãozinho? Beleza? Aqui vai dar 0,05. Aqui vai dar 0,45. Somando, a chance da Fernanda passar nessa prova é de 0,5. Isso aqui é uma questão bem clássica nos vestibulares, tá? Então a ideia dos eventos sucessivos. Tudo bem? Pode fazer uma questão? Pode. Você lê para mim? Ok. Pode apagar aqui rapidão? Pode ler? Pode ler. Um candidato ao passe notou que as questões de matemática são distribuídas de forma proporcional ao número de questões alternativas. Certo. Sem contar as que já marcou, ele vai chutar ao acaso as duas últimas questões. A probabilidade de um candidato acertar pelo menos uma das duas que ele chutou é de... Tá. Quantas alternativas são? Ele não fala. Não. Ele só fala que ele marcou, ele fala que ele vai chutar duas. Mas quantas ele já marcou? Posso? Fê, passa pra mim. Essa aqui, ó. Que é a de 2019, eu acho. Olha só, ele fala bem assim, ó. Um candidato ao PAS notou que as questões de matemática são distribuídas de forma proporcional ao número de questões e alternativas. Sem contar que já marcou, ele vai chutar ao acaso duas últimas questões. A probabilidade de acertar pelo menos uma das que ele chutou é... Mas isso duro que eu não tenho o número de alternativas, sabe? Sim. Hã? Então, é esse que é o problema da FAPEC. Tem que adivinhar. É você que adivinhar. Foi isso que eu falei. Cada uma das questões tinha um errinho desse daqui. Então, olha só. A regra do pelo menos um eu já ia escrever. Como que funciona a regra do pelo menos um? Regra do pelo menos um. Toda questão que ele fala regra do pelo menos um, sempre você trabalha da seguinte forma. A regra do pelo menos um sempre vai ser um menos o que você não quer. Tudo bem? Então, por exemplo, ele quer acertar pelo menos uma dessas questões. Então, a probabilidade dele acertar pelo menos uma dessas questões seria 1 menos a probabilidade dele errar as duas questões. Tudo bem? Levando em consideração que essa prova é a prova do PAS, tem 5. Na verdade, não é para você adivinhar. Como ele falou que é o candidato da prova do passe, então você já sabe que é a sua prova que você está tendo. Na sua prova tem quantas alternativas? 5 alternativas. Qual é a chance de você errar quando você chuta? 4 quintos. 4 quintos passando uma certa. Porque só tem uma certa, na teoria. E de você errar a segunda? 4 quintos também. Então a probabilidade de você errar as duas seria 16 sobre 25. Dando uma arrumada nisso, seria 9 de 25 a probabilidade de você acertar pelo menos uma questão. Mas, peraí, é porque ele tá... o que eu tinha feito, eu tinha pensado que eram as questões. Então, por exemplo, 15 questões seriam 13 questões. Mas aí não é isso. Né? Não, ele vai, tipo, ele vai chutar duas. O que aconteceu para trás não interessa, ele vai chutar duas. E ele quer qual a probabilidade de você acertar ou pelo menos uma dessas duas. Entendeu? Beleza? Outra coisa que você tem que levar em consideração em probabilidade é aquela probabilidade degenerada. Qual que é a ideia da probabilidade degenerada? É quando você fala de um pouco dos elementos e além de você considerar a probabilidade, você tem que considerar a permutação dos elementos. Por exemplo, Joãozinho, um casal vai ter 5 filhos. De cara, assim, vai ser quíntuplos, tá? E aí o cara falou que a probabilidade de ser homem é 3 quintos. Qual é a probabilidade de ser mulher? 2 quintos, beleza. Qual
a probabilidade são 5 filhos, tá? Probabilidade de 2 serem exatamente probabilidade exatamente. Olha, essa questão do gato aqui da Wells, é igualzinho isso daí, isso já me ajuda. 2 serem meninos. Vou fazer isso aqui, eu já faço, eu já terminei de escrever. Ó, exatamente 2 serem meninos, ó. O que você faz? Bom, primeira coisa, vamos entender o que ele quer. Quantos filhos ele vai ter? 5. Se eu quero exatamente 2 meninos, então eu vou ter que ter 2 meninos e o restante. Então, tá vendo que do grupo eu não estou falando da probabilidade de todo mundo? Eu só estou falando que eu quero só de 2. Mas você tem que considerar o grupo inteiro. Quando você tem que considerar o grupo inteiro, além de você considerar a probabilidade, você tem que considerar a permutação desses elementos. Então vamos lá. Qual é a probabilidade desse cara ser menino? 3/5. Desse ser menino. Desse ser menina. 2/5. Desse ser menina. E desse ser menina. Só que tem que ser nessa ordem? Não, então além de tudo você tem que fazer o quê? Uma permutação de 5 elementos com 3 repetidos, 2 repetidos. Certo? Vai lá, Fer, tem uma mensagem, vai. Tá. Ó, lá da Wendy's, qual que é? Fala aí. Tá. O João foi a uma feira de adoção e adquiriu um cão e um gato. Sabendo que daqui a 9 anos a probabilidade do cão estar vivo é de 2/5. Cão vivo, 2/5. 2/5. E gato vivo, 1/5. Gato vivo é E 1/5. os eventos são independentes, a probabilidade que daqui a 9 anos somente o gato esteja vivo. Somente o gato está vivo. O que tem que acontecer, João? Somente o gato está vivo. Então vamos lá. Vamos manter o gato vai viver e o cachorro vai o quê? Morrer. Qual é a chance do gato estar vivo? 1/5. Qual é a chance do cachorro não estar vivo? Logo, qual é a probabilidade de somente o gato estar vivo? 3/5. Tudo bem? E se eu perguntasse assim, vamos mudar essa pergunta. Qual é a probabilidade de apenas um animal estar vivo? Não. Fazer 1/5 vezes 3/5. Se eu perguntar assim, aí seria pelo menos um animal estar vivo. Aí seria 1 menos os 2 mortos. Agora, exatamente um animal estar vivo seria gato vivo e cão morto, ou gato morto e cão vivo. Você teria que trabalhar com as duas estruturas e aí somar as duas possibilidades. Como assim? Porque você tá, como eu quero exatamente um vivo, você não vai tirar somente a estrutura dos 2 mortos. Além disso, você vai ter que tirar a estrutura dos 2 vivos, porque por mais seja interessante, não é o que eu quero. Não entendi nada. Porque quando você faz isso aqui, ó, menos o que você não quer, Se eu fizer 1 menos os 2 mortos, menos os eu 2 vou ter vivos. os 2 vivos. Mas eu não quero os 2 vivos, eu quero exatamente um vivo. Aí eu tiro de... Entendeu? Eu tenho que fazer no braço. No braço. Eu faço como? Tipo, gato vivo, cachorro Gato morto, vivo, mais... cachorro morto, ou, né, mais gato morto, cachorro vivo. A mesma estrutura. Você, na verdade, faria 2 estruturas dessa daqui e somaria os resultados. Marquinhos, faz aquela de caminho, tipo, quando tem uma trama assim, ele pergunta quais as chances de eu chegar de A, B, D. De malha quadriculada? Pode ser. Tipo, é permutação que Eu vai querendo permutação. Sabe como que trabalha a ideia de malha quadriculada? Tem uns que acho que foi Mas isso cai, né? A gente pode trabalhar com probabilidade em cima da malha quadriculada. Vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então, ó. A gente pode unir o útil ao agradável. Tá no limite ali. Se eu entendi, sim. Eu travei, mas acho que não é essa resposta. Tá errado? Não é? É 16. Eu marquei 17. Eu sei que eu pensei que sim. Olha
Aldinha, qual a probabilidade de você escolher um caminho, de A para C e esse caminho passar por B? Qual a probabilidade, ó, já caiu assim, qual a probabilidade de escolher um caminho de A para C e ele passar por B? Tem que fazer os caminhos possíveis do A ao B, do B ao C, aí fazer o total, do A ao C sem passar pelo B e dividir. Então, primeira coisa, eu quero saber qual a probabilidade dele passar por B. Então, probabilidade, Rodrigão, é sempre o que você quer dividido pelo total. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o total aí, Joãozinho. Qual seria a ideia do total de caminhos? Seria, vamos lá, imaginando aqui, ó. Ele vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos para a direita. Então, ele vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz muito grande. Quantos para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subir 7. 6, 7. Então o total de caminhos seria o quê? 15 fatorial sobre 8 fatorial, 7 fatorial. Certo? Só que eu quero. Agora o que eu quero? O que eu quero? Tem que passar por B. Então você vai ter que ir de A para B primeiro e depois de B para C. Para você ir de A para B, você vai ter que andar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 para cima. Então, 4 para a direita, correto? 4 para a direita e 3 subidas. Certo? Depois eu vou ter que ir de B para C. De B para C eu vou ter que andar 4 para a direita e 4 para cima. Então vai ficar... Não, 5 para cima. Não? É 7 para cima. 1, 2, 3, 4. Subida 4 também. Seria uma permutação aqui de quantos elementos? 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. E ali seria o quê? 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Logo, qual seria a probabilidade? É o que eu não vou calcular, que vai ficar grande, que eu joguei números muito grandes. Mas a probabilidade dele escolher um caminho passando por B seria o total de caminhos que nós temos. Qual que é o total de caminhos que nós temos? 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, vezes 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial, sobre o total de caminhos, que seria 15 fatorial sobre 7 fatorial. 8, 7, 7, 8, beleza. Tudo bem? Beleza? Aldinha, era isso? Então, Marquinhos, faz essa do passes, só que a única diferença é uma restrição. Fala aí. Peraí. O estudante está em sua casa e pretende de bicicleta do FMS. A figura seguinte mostra os possíveis caminhos que ele pode percorrer, sendo que poderá pedalar ao longo dos quadrados pretos, mas não pode pedalar por eles. Certo. E pode seguir pedalando apenas para baixo ou à direita. De quantas maneiras diferentes pode ele ir de casa ao FMS? Tá, a casa dele está aqui? É. A UFMS está aqui. Daí. Tá. Aí conta, tipo, 2 quadradinhos pro lado. 2 pro lado. 2. Não, é tipo, peraí, são 1, 2, 3, 4, 5, são 5 tipo, divisões. 5 quadradinhos. Na linha e na coluna? Na coluna. E pra baixo? Na linha são 4. 3. 4. 5 pra cá. É, 5 por aí. 3, 4, 5. Certo? Aí nas Aqui. duas linhas do centro, aí bem aí mesmo, e do outro lado. Não, tipo, nesses 4 quadrados. Aqui? Não, de cima. Aqui? Aí, esse daí e os 2 de baixo. Aqui. Aí, bem aí, esses 4 que estão pretos. Aí, tipo, ele fala que ele pode andar em volta, mas não pode andar no centro.
Então ele não pode passar por esse caminho. Não pode. Aí Tudo ele bem? pergunta de quantos maneiras. Sabe o que eu faria, Rodrigão? É a mesma coisa. Eu faria aqui, ó. Chamaria esse ponto aqui, ó. Certo. Chamaria esse ponto aqui, vamos supor, de B. Primeira coisa, a gente vai calcular o total de caminhos. Qual seria o total de caminhos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, direita 5. Descer, abaixo 4. Então, seria uma permutação de 9 elementos, 9 fatorial, sobre 5 repetidos, então 5 fatorial, 4 repetido. A resposta é com número, né? É. Então a gente vai calcular, então vai ficar 9, 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cortou aqui. 4 fatorial é 4, 3, 2 e 1. 4, 6. Dá para cortar o 6 e o 8 aqui com 2 fica, ou com 4 fica 2. Aí fica 14 vezes 9, 126. Então o total de caminhos que você tem é 126. Eu não posso andar nesse meio. Concorda comigo? Então eu não posso ter nenhum caminho que vai passar por esse B. Eu posso passar por fora aqui, mas eu não posso passar no B. Mas os caminhos passam pelo B. Aí diminui o total. Peraí, de onde que ele tá saindo? Ele sai daqui, Ele ó. sai do C. Aham. Ele não teria, como fala no mensagens, só descer? Não, ele pode descer ou para a direita. Ah, Então ele pode andar para a direita ou abaixo. Tudo bem? Agora a gente vai calcular a quantidade de caminhos, Rodrigo, que passam por B. Que é desse jeito que a gente acabou de fazer aqui, ó. Primeiro, você vai do C para o B e depois do B para o FMS. Do C para o B, você vai ter que andar quantos caminhos? Vamos lá, do C para o B. 1, 2, 3. 3 para a direita e 2 para baixo. Do B para o FMS, barra 2 para a direita e 2 para baixo. Então qual seria o total de caminhos que ele passa pelo B? Aqui seria 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Calculando aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, aqui vai cortar, 2 fatorial que é 2. Aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial que vai cortar, e aqui é 2. Deu 20, aqui deu 10, aqui deu 12, aqui deu 6. Então o total de caminhos que passam pelo B é 60. Então quantos caminhos não passam naquele meio? Então seria 66 sobre 126. Não, mas aí não é probabilidade não. Não é? Ele só quer saber quantas maneiras diferentes pode. É só sobre 3. Você Ah, tá com então- 10% de bateria. Eu esqueci de carregar hoje. Na verdade eu gravei hoje de manhã, né? Então, mas se você 66, me perdi. o 66 é, ó, aqui é a quantidade de caminhos que passam por B. Sim. Aqui ele quer que não passa por B. Então seria 126 menos 60 daria 60. Professor, mas do B para o FMS, tipo assim, eu vou para a direita, aí eu não teria que andar 3 para baixo? Não, 2. Tudo bem? Beleza, gente? Probabilidade, deu para fazer uma revisãozinha legal. Bom, oi. Pode fazer mais uma questão? Probabilidade? Manda aí. É a última. O celular vai morrer? Para um pouquinho, a gente toma água e coloca para carregar em 10%. Qual que é? Você falou? A 21. 21. Um estudante está prestes a criar a sua senha de conta universitária. Ele pode usar qualquer algarismo, exceto o número 0. E também pode repetir os algarismos. A senha terá 4 números. A probabilidade de ser você vai ter que fazer letra por letra. Então vamos lá. São as 26. Não, são 6 itens. Vai lá. Vamos lá. Então, ó, a senha tem que ter 4 algarismos e não pode usar 0, tá? E pode repetir. A senha tem que ter 4 algarismos, não pode usar 0 e pode repetir. Esse não pode usar 0, pode usar um outro sinônimo, que chama-se algarismos significativos. Se você colocar o termo algarismos significativos, significa esse termo que não pode usar 0. É só algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O termo algarismos significativos não inclui-se o 0. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro item aí? Fala pra mim.
Qual é a probabilidade de você escolher um número não divisível por 2? A senha dela não ser divisível por 2. Não pode terminar por 2. Primeira coisa, qual é o total de senhas que nós teríamos? Então seria o quê? 9, 9, 9, 9. Seria 9 elevado à quarta, seria o meu total de senhas. Tudo bem? Desse total de senhas, qual é a quantidade de senhas que não é divisível por 2? Para que uma senha não seja divisível por 2, Não pode ser. ela não pode ser par no último algarismo, só no último. Sim. O restante tanto faz. Então aqui no último algarismo, ó, na letra A, não é divisível por 2. Então esse algarismo aqui, ele tem que ser ímpar. Então quais são as possibilidades? 1, 3, 5, 7, 9. São 5 possibilidades. Aqui, 9, 9, 9, porque pode repetir. Logo a probabilidade seria 9 ao cubo vezes 5 sobre 9 à quarta. Então vai dar 5 nonos. Verdadeiro ou falso? Já é verdadeira? É, já é. Então já tá. Então acabou a brincadeira então, gente. Não é necessário Dividir por 2? Não, porque a quantidade de algarismos simples, como você não inclui-se o zero, é maior que a quantidade de números pares. Tudo bem? Tá, mas como é que eu faço das páginas? Qual das páginas? Não sei qual que é essa. É no livro lá, o livro não tem página que é divisível em 8, 2, 5. Aí, Pode, ele quer saber quantas 3, páginas 5, em branco vai ter. Tipo, ele tem um livro com 761 páginas e ele não pode de Olha que números... 700, olha pra Mas por lembrar. conjunto. Como assim? Dá uma luz aí que eu te deixo em paz. Ó, Aham. Quais são os números que não podem ser divisíveis? Nem por 2? 5 por 3, 5 5 por e 8. 8. São 751 páginas. Aqui são os divisores de 2. Uhum. Aqui são os divisores de 3. E que mais são? 8. De 8? Mas... Não tem divisor de 8, 3, tem? Tem. Hã? Todo divisor de 8 já é divisível por 2, então não precisa fazer o de 8. Certeza? Aham. E que mais? Daí- Tem 5 também não? 5. 3, 5 e 8. É 3, 5 e 8? Ou é 2, 3, 5, 8? É 5 e 8. Ah, então não é divisível por 2, é por 8, por 3 e por 5. Tá, e aí? Quantas páginas você tem? 151. Ao todo são 151 Não, páginas? 751. Eu tô ruim hoje. Tá, cara. 751 páginas. Dessa daí, quantas são divisíveis por 8, por 3 e por 5 ao mesmo tempo? Para ser divisível por 8, 3 e 5 ao mesmo tempo, é ser divisível pelo... Como eles são primos entre si, que não há nada em comum entre eles, concorda comigo? 3, 5 e 8 não tem nada em comum. Qual é a quantidade de números que são... basta você multiplicar 5 vezes 8 vezes 3, dá 120. Mentira. Olha só isso. 120, aí quantas páginas múltiplas de 120? Divisores de 120. Você teria o 120, 240, 360, 480, 600, 720. Você pegar 750 dividido por 120 dá 6. Tá, assim. Logo você vai ter 6 páginas que são múltiplos dos 3 ao mesmo tempo. Tá. Agora vamos olhar aqui, entre 3 e 5. Entre 3 e 5 são divisores de 15. Aí faz 750. 750 dividido por 15 vai dar 50. Aham. Então você tem 750 múltiplos de 15. Porém, você já tem 6 que são dos 3 ao mesmo tempo. Então vai ficar 44. Aí 750 eu divido por 40. 700, aqui vai ser... Aqui é 24. Não, 3 e 8 é 24. Então vai ficar 750 dividido por 24 dá quanto? 30? Quem faz a coluna 2? 31. 751. 31, mas dá. Mas sempre vai dar quebrado, vai dar um pouquinho mais. Então é Eu 31. queria saber o que eu faço com esse resto, faço nada, né? Nada. Aí 31 menos 6 vai dar 25. Por 40 vai dar quanto? Porque aqui é 40. 18. 18 menos 6, 12. Por 5, 150. 50. Menos 62 dá 88. O que mais?
por 3, 250. Aqui já tem 50, 75, dá 175. Por 8, 93. 93 já tem 31, 43, então fica 50. Soma tudo, é a quantidade de páginas em branco que você não vai ter. Cara, nunca ia pensar nisso. Se somar tudo é a quantidade de páginas Porque, em branco. porque o que ele quer saber? As páginas em branco, As páginas em ele branco. não pode ter múltiplo de 2, ou perdão, não múltiplo de 8, nem múltiplo de 3 e nem múltiplo de 5. Então aqui são todas as páginas que você vai considerar. Nossa. Tem que somar e tirar de 750. Não. Aqui vai dar as páginas em branco. Essa caiu onde conjuntos também no FMS. Eu olhei. Era bonitinha de conjuntos, dava certinho. Essa questão era plagiada. Qual? Essa daí que a gente acabou de fazer. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu já fiz uma questão dessa assim. Vamos resolver pra da UEMS. Vocês viram aquela questão da UEMS da areia azul, esse cara da FMS dá uma explicada? Da biologia? Cara, é tipo a mesma questão. Mas eles não têm muita. Essa questão aí eu já fiz ela em algum lugar. Não muda, não era de 8, 3 e 5, era de outros números, mas a questão é igualzinha. Eu acho que é de São Paulo. Mas a câmera é recente, ela faz uns 4 ou 5 anos. Assim, não é. Essas coisas de radiação caem fácil. Radiação não. Mas que tem radiação? Não consigo fazer isso. Tô errando em algum cantinho. Porque é só detalhe aqui, não é? Nossa, Fernanda, você é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4 é 2, vai fazendo os Fui valores. fazendo, mas não deu certo no final. Você tarde de Gente, vocês querem continuar o passo, vira para o FMS, vocês que mandam tarde. O M, quer dizer, Eu vou polinômio. polinômios? Também. Pode ser então, bora polinômios. Tem na UEMS também. Errei Deixa eu também. pegar a questão lá, a gente vai. É. Pode ser, vai mandando questão aí, a gente vai resolvendo. Ah, Pode no ser? terreno. E aí a gente faz em cima das questões, pode ser? Ah, essa daí é fácil. A do terreno? Aham. Como que eu faço? Simples. Ah, obrigada. Basta você lembrar que, ó, essa do terreno é aquela do volume, não é? Não, período. Que ele fala que os lados são x ao quadrado menos 36. X maior de 6. Ó, olha só. Primeira coisa, nessa questão aqui, ele fala aqui assim, ó. A área de um terreno é dada por x ao quadrado menos 36, é isso? Então a área de um terreno é dado por x ao quadrado menos 36. Tudo bem? Então, e o terreno é de qual formato? É o terreno Retangular. Então você faz x, x, y. Não. Como você calcula a área de um retângulo? X vezes y. Base vezes altura. É. Que números que multiplicados dão x ao quadrado menos 36? Isso aqui não é produto da soma pela diferença? Logo, os meus lados são x mais 6 e x menos 6. Simples. E ele falou o perímetro. Qual que é o perímetro dele aqui? É o pequeno. Não, ele falou que o perímetro é 64. 64. O perímetro seria a soma de todos os lados, que seria quanto? X menos 6, mais x mais 6, mais x menos 6, mais x mais 6. Corta, 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 ficou 4x é igual a 64, que ele falou que o perímetro vale 64. O valor do x é igual a 16. Logo, os lados seriam o quê? Aqui 22 e aqui 10. Entendeu? Ele quer a área. Qual que é a área então? Eu tinha confundido uma outra também da UEMS que falava de volume. Ele fala bem assim, ó. O volume de um polinômio, o volume de um cilindro é igual a quem? Pi Essa eu consegui, essa é fácil. vezes 25x ao quadrado X ao cubo. X ao cubo. Menos 65x ao quadrado. menos 65x ao quadrado Menos 29x. Aham. Menos 3. menos o raio 3. é E o 5x raio mais 1. é igual a 5x mais 1. É. Aí Primeira dá coisa, altura. ele fala o seguinte, olha só, é o volume de um cilindro. Como que você calcula o volume do cilindro? É bom que já revisa dois conteúdos ao mesmo tempo aí. O volume de qualquer cilindro sempre vai ser a área da base vezes a altura, certo?
A área da base de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado. Logo, quem é o nosso raio? É isso aqui. Então você concorda comigo? Se eu pegar o volume e dividir pela área da base, eu chego na altura? Então é isso que a gente vai fazer. Vai calcular a área da base, que vai ser π vezes 5x mais 1 elevado ao quadrado. Então a área da base vai ser π vezes 25x ao quadrado mais 10x mais 1. Isso aqui é a área da base. E aí, para achar a altura, que é o que ele pediu, eu preciso dividir o volume pela área da base. Lembra que a gente falou isso? Ó? Se você dividir o volume pela área da base, eu chego. Então, quando eu dividir isso daqui por isso, vai cortar o π. E aí vai virar uma divisão de polinômios. Ó. Olha como que fica a divisão de polinômios. 25... Não tem outro jeito, né? Não. 25x ao cubo menos 65x ao quadrado menos 29x menos 3. Você vai dividir por 25x ao quadrado mais 10x mais 1. É isso que você vai dividir. Só que aí detalhe, como que você divide dois polinômios? Se o cara aqui for do primeiro grau, você até pode usar prego fino. Mas se for do segundo grau, não tem jeito. Aí é método braçal mesmo. Qual que é o método braçal? Você vai colocar aqui, ó, 1. Vai multiplicar aqui por 1. X. Certo? Só que não pode esquecer que quando você multiplica por x, aqui vem trocando o sinal. Então vai ficar quem? Menos 25x ao cubo. Aí vai ficar 10x ao quadrado vem menos 10x ao quadrado. Mais x vem menos x. Isso vai cortar, vai ficar menos 75x ao quadrado, menos 30x, menos 3. Por que você vai multiplicar agora? Por 3 não, por menos 3, Joãozinho. Por que por menos 3? Porque quando eu multiplicar por menos 3, aqui vai vir mais 3, para poder cortar. É sempre o mesmo sinal que você tem que colocar para ele vir trocado aqui. Então aqui vai ficar mais 75x ao quadrado, ali vai ficar mais 30x, e aqui mais 3. Isso vai cortar, vai dar 0. E aqui a altura seria x menos 3. Mas por que troca mesmo sinal? Porque a divisão que você faz isso voluntariamente. A tia manda falar 18 menos 12. O menos já tem a divisão. Quando você faz aqui, por exemplo, ó, 18 dividido por 12, por exemplo. Aqui é 1, aqui você põe 12, só que você coloca o quê? Então, esse menos faz com que você mude o sinal. É da operação mesmo. Tudo bem? Tem uma também. Que ele fala que é divisível. Tem alguma aí? Alguém tem mais uma questão? De polinômios? Pode ser. A gente está falando de polinômios agora. A gente só fazer um comentário antes, Rodrigão. Só para lembrar, a gente está falando de divisão. Teorema do resto sempre cai. Como funciona a ideia do teorema do resto, gente? Ó, teorema do resto. Como funciona a ideia do teorema do resto? A ideia do teorema do resto é o seguinte: quando você pega um polinômio qualquer, ó, isso aqui é importante pra caramba, um polinômio p de x, e você divide por um polinômio do primeiro grau, você vai dividir por um polinômio do primeiro grau, x menos alfa. Tá vendo que aqui, ó, o teorema do resto só vale se esse cara aqui for do primeiro grau. Beleza, esse cara é do primeiro grau. O resto sempre vai ser um número. Quando o divisor é do primeiro grau, o resto é uma constante, é um número. Então eu vou chamar esse número aqui de R. O valor desse R, você pega a raiz desse divisor, que é alfa. Você vai fazer lá o x menos alfa igual a 0. Vai dar x igual a alfa. Isso que é o valor do x. Você vai pegar o lugar do x aqui e vai colocar P de alfa. Então você vai fazer o P de alfa é igual a R. Tá. Então no enunciado você fala assim, ó, P de x quando dividido
por x mais 2, deixa resto 10. O que eu estou querendo dizer? Porque se você isolar aqui e achar o valor do x, qual que é o valor de x? Menos 2. E colocar aqui no lugar do x, você vai achar o resto. Então, qual que é a informação que você tem que tirar daqui? Que o p de menos 2 é igual a 10. Essa é a informação. Tá? E se eu falar que ele é divisível, por exemplo? P de x é divisível por x mais 2. O resto é igual a 0. Então, quando eu falo lá, ó, P de x é divisível por x mais 5. O que eu estou querendo te dizer é que P de x é divisível por x mais 5. P de quem? De 5 não. P de menos 5 é igual a 0, porque o resto é 0. Aí eu consigo tirar essa informação e, além disso, quem zera um polinômio? A raiz. Então, além disso, eu consigo tirar que o menos 5 é raiz. Tudo bem? Beleza? Como que pode cair isso? Ó, qual o valor de K? Qual o valor de K? Para que, lógico, vai ter mais coisa, então resumindo, para que P de x, que é igual a 3x ao quadrado mais 5x, 3x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos mais kx, menos 10, quando dividido por x menos 2, deixa resto 12. Como você faz isso? Então, qual que é a informação? Quando x for 2, y é 12. Então, P de 2 é igual a 12. Aí é só substituir. Aí vai achar O valor do K que ele quer. É assim que você trabalha esse tipo de questão. Mas aí eu vou substituir, tipo, vai ficar... O x vai ficar 3 vezes 2 ao cubo. Sim, Ó, mas o 12 eu não vou fazer nada? não. igual a 12. Aí, 3 vezes 2 ao cubo, ó, mais 5 vezes 2 ao quadrado, mais k vezes 2 menos 10, isso é igual a 12. Tudo bem? Outro tipo de questão que é bem clássica de polinômios ainda é esse aqui, ó. Qual o valor de m e de n, x ao cubo mais nx ao quadrado mais nx mais 2 seja divisível por x ao quadrado mais 3x menos 2. Como que você faz isso? Não, porque não é do primeiro grau ali. O divisor não é do primeiro grau. Você tem que fazer no braço mesmo. Não dá para fazer biofílico porque aqui não é do primeiro grau. Você tem que fazer nesse tipo de questão é no braço mesmo. Montar uma divisão ali, ó. X ao cubo mais nx ao quadrado mais nx mais 2 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 2. O que você vai fazer? Ele é divisível. O que isso significa? Que o resto é igual a 0. Então a gente vai fazer essa divisão. Como que você vai fazer essa divisão? Primeira coisa, eu vou multiplicar aqui por quem? Por x. Aí vai vir para cá o quê? Menos x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Aí eu vou cancelar. O x ao cubo cancelou por x ao cubo. Quem vai ficar acompanhando o x ao quadrado? M menos 3x ao quadrado mais n mais 2x mais 2.
Dá para dividir ainda? Dá, porque aqui ainda está segundo grau. Por quem que eu vou multiplicar ali para cancelar o x ao quadrado? Mais 3. Por n mais 3. Tá. Aí vai ficar quem? Menos n menos 3, né? X ao quadrado. Ali vai ficar quem? 3x Mais. Não, menos, né? Menos. Vai trocar o sinal. Então vai ficar menos 3m mais 9, porque tem que trocar o sinal. X. E ali vai ficar quem? Mais 2m menos 6. Lembra que vem pra cá trocando sinal. Aí aqui vai cancelar o x ao quadrado. Vai ficar quem? Juntando tudo aí, vai ficar quem? O x. Nossa. Menos 3m mais nove. n mais 11x. Hã? Não, porque aqui multiplicou por 3. E o último pedaço ele ficou quem? Mais 2m menos 4. E como ele é divisível, o resto é igual a zero. Não, o último aqui não tem x, ó. O x está aqui, ó. Eu somei esse cara com esse. Certo. Tudo bem? Aí ele falou que é divisível. O que significa ser divisível? O resto é zero. Então não é só zero. O resto ele é da forma 0x mais zero, para dar zero. Então esse cara aqui que é o termo independente, ele tem que ser quem? Zero. E esse acompanhante do x tem que ser quando? Zero. Aí você acha o m e o n. Droga tem que usar. Eu abandonava uma questão dessa. Ó, ficaria lá 2m menos 4 igual a 0, ou seja, o valor do m é igual a 2, e menos 3m mais n mais 11 também tem que dar 0. Então, menos 6 mais n mais 11 é igual a 0, o n vai ser igual a menos 5. Entenderam esse tipo de questão? Professor, você pode fazer essa aqui? Manda aí. A manipulação dos polinômios é muito importante para o desenvolvimento da álgebra. Aham. Considere os polinômios m, n e t de grau 3, 5... Peraí, vamos lá, rapidão, deixa eu só anotar aqui, ó. O m tem grau o quê? 3, O m tem grau 3, o n tem grau 5, o n n, grau 5 e o t 7. e o t grau 7. Aí ele tem as alternativas. Aham. Aí ele fala n vezes t, Peraí, vamos lá. n vezes t. Qual vai ser o grau de n vezes t? É sempre maior, não é? Não, na multiplicação você tem que imaginar que vai ter um x à quinta e um x à sétima. Quando você multiplicar x à quinta com x à sétima, conserva a base e soma os expoentes. Então, n vezes t vai ter grau 12. menos n. Menos n. Menos n. Menos m. Na subtração, Vai Aí você entra. não, vai continuar grau 12.